As mulheres fazem todo o possível para serem bonitas. Os cuidados com o rosto desempenham um papel importante nisso. É importante a aparência com a qual o belo sexo olha para as outras pessoas. Para torná-lo hipnotizante, deve-se dar atenção especial aos cílios. Lindos cílios longos e grossos. O sonho das meninas. Se a curva sedutora dos cílios não for dada pela natureza, o permanente corrigirá a situação. O permanente químico dos cílios é um procedimento cosmético no qual os pelos dos olhos são tratados com composições especiais. Elas permitem dar aos cílios uma aparência saudável e bem cuidada. Cílios enrolados com uma curva sedutora. Cuidados como os cílios. Além de escolher um rímel de qualidade e usar óleos para nutrir os cílios, há outras opções para cuidar dos seus fios. Os salões de beleza oferecem várias opções de como curvar os cílios. Permanente químico. Nesse procedimento, os cabelos são enrolados em rolos especiais, que são embebidos em uma composição química de gel por cerca de meia hora. Os rolos podem ser de diferentes espessuras. O gel não causa irritação da mucosa. Portanto, essa torção é praticamente segura. Outra opção de como curvar os cílios é a permanente. Para curvar os fios, são usados rolos de silicone, nos quais os cílios são colocados. Depois disso, aplique um gel hipoalergênico, por 20 minutos, e fixador. A etapa final é a aplicação do bálsamo. Pinça. Essa opção é simples, mas requer alguma habilidade. Se as ações forem realizadas de forma descuidada, é possível ferir ou quebrar os cílios. Para usar a pinça, não é necessário ir ao salão de beleza. Todas as manipulações podem ser feitas em casa. O procedimento tem uma desvantagem: a curvatura não se mantém por mais de algumas horas. Enrolar com pinças. O método mais simples e mais comum: queratina. A modelagem de cílios com queratina é um serviço relativamente novo no campo da cosmetologia. A restauração com queratina é impossível de ser realizada em casa, pois todas as composições são desenvolvidas apenas para uso em salões de beleza. Após o procedimento, o cliente obterá o efeito de cílios naturais espessos. A duração do resultado é de 3 meses, o que é uma vantagem significativa em relação a outros métodos. Arrancadores de cílios e térmicos. Você não precisa se preocupar em como usar esses dispositivos. Tudo é simples e conveniente. O dispositivo tem o formato de um rímel, mas funciona com baterias digitais. Há 2 modos de temperatura no modulador de cachos, que mudam automaticamente quando você usa. Para criar o efeito desejado, passe o aparelho nos cílios de 2 a 3 vezes. Ele pode ser usado diariamente sem danificar os cílios. O modulador de cílios pode ser usado diariamente bioquímica. Essa é outra opção de como curvar os cílios sem pinça. O procedimento usa uma composição mais suave do que a chanza-vívica comum. O resultado durará até 3 meses. Depois de fazer a permanente em casa ou em um salão, os olhos serão objeto de admiração de homens e mulheres. Permanente cílios químico e permanente. Os permanentes, como permanentes e permanentes, são quase idênticos. Apesar do fato de os procedimentos terem nomes diferentes, eles são praticamente idênticos. A única diferença está nas composições usadas. O resultado após o procedimento durará muito tempo, de 2 a 3 meses. Após esse período, será necessária uma correção, pois os cílios caem e, em seu lugar, surgem novos cílios. A manipulação para criar uma curvatura dura cerca de 1 hora. Antes de curvar os cílios, prepare o seguinte conjunto de ferramentas: rolos de tamanhos diferentes, com espessuras variadas, um componente para fixar os cílios, frasco de modulador de cachos, um limpador para remover qualquer resíduo, óleos ou tônicos de óleo para fixação e regeneração. Para o permanente, você precisa de rolos de tamanhos diferentes. Os rolos para cílios são escolhidos dependendo do comprimento dos fios. Os rolos são descartáveis. Portanto, você não precisa se preocupar com a saúde dos cílios. Depois de escolher o tamanho certo, prossiga com a modelagem. Os modeladores são aplicados firmemente na pálpebra inferior, de modo que fiquem o mais próximo possível da raiz dos cílios. Em seguida, prenda o modelador. Para isso, use uma cola especial, que não tem contraindicações e não causa reações alérgicas. Em seguida, um composto de fixação é aplicado aos cílios. Ao mesmo tempo, 2 a 3 milímetros são removidos das raízes. A composição é mantida por 10 minutos, após os quais é removida dos cílios e o fixador é aplicado. A maquiagem nos olhos pode ser aplicada meia hora após o procedimento. Esse permanente pode ser feito em casa, pois nem toda mulher pode gastar dinheiro e tempo para ir ao salão de beleza. Serão necessárias as mesmas ferramentas usadas pelo mestre. É necessário escolher cuidadosamente o tamanho dos moduladores e a composição química. Definitivamente,
Não vale a pena economizar no último. Antes do procedimento, vale a pena estudar cuidadosamente as instruções de uso. Limpe o rosto de cosméticos e desengordure os cílios com um tônico. Execute as ações descritas nas instruções. O produto é aplicado com cuidado, evitando o contato com a mucosa dos olhos. Se ocorrer desconforto, os olhos são imediatamente enxaguados com água em abundância. Se as sensações desagradáveis não passarem, não adie uma visita ao oftalmologista. Curvatura dos cílios sem pinça. A curvatura é uma excelente forma de modelagem. O procedimento permite que você dê aos seus cílios uma curva sedutora. Como resultado, o olhar se torna expressivo. Os cílios parecem elegantes e bem tratados. Existem várias opções de como curvar os cílios sem pinça. Deve-se observar algumas das principais. Curvadores de cílios. Antes de realizar o Shenza Vividica, certifique-se de que não há contraindicações, alergias aos componentes da composição, doenças oculares. Se você tem pele sensível, não deve enrolar os cílios. Importante. Depois de fazer permanente ou permanente químico, os cílios podem ficar mais pálidos. É fácil resolver o problema colorindo com tinta especial ou henna. Máscara modeladora para cílios. Os fabricantes de cosméticos estão aprimorando os produtos. Não é de surpreender que sejam oferecidos aos clientes vários tipos de escovas, para alongar, para curvar, para dar volume. Ao escolher, deve-se prestar atenção especial ao material com o qual ela é feita. É preferível escolher silicone. Faça o permanente em 3 etapas. Aplique a máscara para cílios, dando a curvatura desejada. Comece a pintar a partir das raízes, indo até as pontas. Enquanto o pincel deve ser girado suavemente, deixe a primeira camada secar. Aplique 2 ou 3 camadas. Não se deve aplicar mais de 3 camadas, pois haverá formação de grumos, que ficarão feios. Importante. Para obter a curvatura desejada, um pincel de silicone é adequado. As cerdas devem ser curtas e frequentes. Secador de cabelo para cílios. Ao usar esse método, não é a presença de um secador de cabelo que é mais importante, mas a maneira correta de usá-lo. Aplica-se creme nas pálpebras, que será uma barreira contra a exposição excessiva da pele ao ar quente. Os cílios são pintados com um rímel volumizador. A escova deve ser de silicone, imediatamente após a aplicação do rímel, antes que a camada esteja seca. Use uma varinha de plástico para pressionar as pontas dos cílios e enrolá-los. Fixe a varinha nessa posição por cerca de meio minuto, para consolidar o efeito. Use um jato de ar quente ou fio de um secador de cabelo. Gel modelador de cachos. Ele pode ser diferente. Em primeiro lugar, distinguem-se as seguintes variedades. Gel condicionador. Corrida dos cílios e os hidrata. O gel fortalecedor para força e crescimento permite que você deixe os cílios mais longos e mais grossos. Gel de volume. É aplicado antes de curvar os cílios. A diferença da maquiagem com e sem gel é perceptível. Não é difícil levantar os cílios e criar volume em casa com a ajuda de uma colher. Ela é aquecida com um secador de cabelo. Pressione o objeto na pálpebra superior com o lado convexo para baixo. Depois disso, conduza os cabelos para cima, ajudando o dispositivo com os dedos. O processo é semelhante a enrolar uma fita de presente em espiral. Os cílios, é claro, não ficarão encaracolados, apenas levemente torcidos. Curvar os cílios em casa facilmente com uma colher de chá. Há muitas variantes de como levantar os cílios sem pinça. As meninas podem escolher facilmente a mais adequada para si mesmas. Dicas de cosmetologistas. Para manter uma aparência saudável e atraente dos cílios em qualquer idade, eles devem ser cuidados. Para isso, não negligencie as dicas a seguir. Ao fazer a curvatura, não é necessário aplicar óleo para cílios, pois a curvatura dos cílios será inútil. O óleo suaviza os cílios. Deve-se comprar somente cosméticos de qualidade, que não causem reações alérgicas desagradáveis e não afetem a condição dos cílios. O rímel deve ser removido com meios especiais que não tenham um efeito agressivo sobre a pele e os cabelos. A melhor opção para fortalecer o cabelo é a laminação. Você pode realizar o procedimento não apenas no salão de beleza, mas também em casa. O principal componente é a gelatina. O resultado final será diferente do salão, mas é melhor do que nada. A laminação fortalece os cílios. Para realizar o procedimento em casa, prepare uma composição com os seguintes ingredientes. Gelatina, 15 gramas. A água, 50 ml. A mistura é aquecida em fogo baixo e, em seguida, esfria. Adicione um pouco de bálsamo para cabelos. A composição resultante é aplicada aos cabelos,
mantida de 15 a 25 minutos e lavada com água. O efeito do procedimento não durará mais de 3 dias. A modelagem dos cílios pode ser realizada em um salão de beleza ou em casa. Para escolher a opção certa para criar cílios curvados em casa, você deve experimentar várias maneiras. Se necessário, escolha um procedimento em um salão de beleza. É importante lembrar-se de um ponto. Independentemente do método escolhido para fazer a curvatura, os cílios precisam de cuidados regulares.